Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 11. Os adolescentes convidados para a festa de Solomon eram filhos e filhas de diplomatas, banqueiros e expatriados ricos dos Estados Unidos e da Europa. Todos falavam inglês em vez de japonês. Mosasu havia escolhido a escola internacional de Yokohama porque gostava da ideia de que o filho estudasse com ocidentais. Tinha ambições específicas para ele. Solomon falaria tanto inglês quanto japonês com perfeição. Cresceria entre pessoas cosmopolitas de classe alta e, finalmente, trabalharia para uma empresa americana em Tóquio ou Nova York, cidade na qual Mosasu nunca havia estado, mas que imaginava como um lugar onde todos eram tratados de maneira justa. Ele queria que o filho fosse um homem do mundo. Uma fila de limusines pretas serpenteava pela rua. Ao deixar o restaurante, os adolescentes agradeceram a Mosasu e Etsuko pelo jantar delicioso. Mosasu enfileirou-os em frente ao restaurante e instruiu. Ladies first, expressão que havia aprendido assistindo a filmes americanos. As meninas entraram no carro reluzente de 6 em 6 e foram embora. Os meninos foram em seguida. Solomon foi no último carro com os melhores amigos. Nigel, filho de um banqueiro inglês, e Ajay, filho de um executivo de uma companhia de navegação indiana. A discoteca era sofisticada e pouco iluminada. Do teto alto, cerca de 20 globos espelhados pendiam de alturas diferentes, inundando o grande salão com seus minúsculos painéis de luz que brilhavam e balançavam com o movimento. Eles faziam com que qualquer um que atravessasse a pista brilhasse como um peixe debaixo d'água. Depois que todos chegaram e se sentaram às mesas, o mestre de cerimônias, um belo filipino, subiu ao palco. Ele tinha uma voz bonita e melodiosa. Caros amigos de Solomon Baek, bem-vindos a Ringo, exclamou, e fez uma pausa para os aplausos. Para celebrar o aniversário de Solomon, Ringo tem o prazer de apresentar a estrela mais brilhante do Japão, e em breve do mundo, Ken Hiromi e os 7 cavalheiros. Os adolescentes pareciam não acreditar. A cortina subiu, revelando a banda de rock composta por 7 integrantes, e o cantor surgiu por trás deles. Hiromi parecia completamente normal, de uma maneira quase decepcionante. Vestia-se como um homem de negócios que havia esquecido a gravata e usava óculos de armação grossa, iguais aos que usava nas capas de seus discos. Seus cabelos estavam impecavelmente penteados. Não podia ter mais de 30 anos. Solomon não parava de balançar a cabeça, surpreso e encantado. A banda começou a tocar e os adolescentes correram para o palco para dançar freneticamente. Quando o longo set terminou, o mestre de cerimônias pediu que todos se reunissem ao redor do palco, e Ishiro, o cozinheiro, entrou empurrando um espetacular bolo de sorvete no formato de um campo de beisebol na direção de Solomon. Velas altas e finas iluminavam a grande superfície do bolo. Uma garota gritou. Não se esqueça de fazer um pedido, baby. Solomon apagou as velas de uma só vez e todos aplaudiram e gritaram. Etsuko entregou a ele a faca para que cortasse a primeira fatia. Um holofote o iluminou enquanto ele posicionava a lâmina longa e serrilhada sobre o bolo. Precisa de ajuda? Perguntou ela. Acho que consigo, disse ele, usando ambas as mãos para fazer um corte reto. Oh! Sussurrou Etsuko ao ver a tinta sob as unhas de Solomon. Ele havia removido a maior parte, mas uma sombra de mancha permanecia nas pontas dos dedos. Ele olhou para ela e sorriu. Etsuko guiou o braço dele com delicadeza para fazê-lo retomar a tarefa. Depois da primeira fatia, Solomon devolveu a faca a ela, que cortou os pedaços restantes. Os garçons distribuíram o bolo e Hiromi, que estava sentado sozinho, aceitou um pedaço. Mosasu entregou a Solomon um gordo envelope azul cheio de notas de ienes e disse-lhe que o entregasse ao cantor. Ken Hiromi gesticulou para que Solomon se sentasse com ele.
Sob aquela luz, Etsuko pensou, ninguém mais ia notar a tinta. A banda tocou outro set, depois um DJ tocou músicas populares entre os adolescentes. Quando a festa chegou ao fim, Etsuko se sentia agradavelmente exausta, como quando fechava o restaurante. Mosasu estava sentado a uma mesa, bebendo champanhe sozinho, e ela se sentou ao seu lado. Ele encheu novamente a taça e a entregou a ela, que bebeu o champanhe em 2 goles. Ela riu. Mosasu disse que ela tinha feito um bom trabalho organizando a festa para Solomon, e Etsuko balançou a cabeça. Ie, sem pensar, acrescentou. Acho que ela teria gostado. Mosasu pareceu confuso. No instante seguinte assentiu. Sim, ela teria ficado muito feliz por ele. Como ela era? Etsuko virou o corpo para ver o rosto dele. Pequenos quadrados de luz dançavam em suas feições angulosas. Eu já disse, ela era uma boa mulher, como você. Era difícil dizer mais do que isso sobre Yumi. Não, me conte algo concreto sobre ela. Etsuko queria saber no que eram diferentes e não no que eram parecidas. Eu quero saber mais. Por quê? Ela está morta. Depois de dizer isso, Mosasu pareceu triste. Ele notou que Solomon estava dançando com uma chinesa alta de cabelos curtos. Sua testa brilhava de suor enquanto ele acompanhava os movimentos elegantes da garota. Etsuko olhou para a taça de champanhe vazia. Ela queria que ele se chamasse Sejong, disse ele, mas é uma tradição o pai do marido escolher o nome do neto. Meu pai está morto, então meu tio Yoseb deu a ele o nome de Solomon. Ele fez uma pausa. Sejong foi um rei da Coreia. Ele inventou o alfabeto coreano. Mas tio Yoseb deu a ele o nome de um rei da Bíblia. Acho que fez isso porque meu pai era pastor. Ele sorriu. Por que você está sorrindo? Porque Yumi... Mosasu disse o nome dela em voz alta e se surpreendeu ao ouvir o som das 2 sílabas. Tinha muito orgulho dele. Do filho. Ela queria que ele tivesse uma vida de rei. Ela era como meu pai e meu tio, acho, orgulhosa. Tinha orgulho de mim e do meu trabalho. Era bom. Mas, agora que estou mais velho, me pergunto por quê. Mosasu pareceu melancólico. Do que nós, coreanos, devemos nos orgulhar? É bom ter orgulho dos filhos. Etsuko alisou a saia. Quando seus filhos nasceram, o que ela sentiu foi assombro diante da perfeição física deles. Ficava maravilhada com sua forma humana em miniatura e com sua boa saúde. Mas nenhuma única vez considerou dar a eles um nome histórico, o nome de um rei. Nunca havia se orgulhado de sua família ou de seu país. Na verdade, sentia vergonha deles. Uma daquelas garotas se aproximou de mim hoje e disse que Solomon era parecido com a mãe. Disse ele, apontando para um grupo de garotas no canto do salão. Elas usavam tops curtos e sem alça e saias de jersey sobre os quadris estreitos. Como ela poderia saber disso? Ela estava se referindo a você. Ah, Etsuko assentiu. Eu gostaria de ser mãe dele. Não, você não gostaria. Mosasu disse isso calmamente e ela sentiu que merecia. Eu não sou muito melhor do que aquela funcionária de hoje à tarde, né? Mosasu negou com a cabeça e colocou a mão sobre a dela. Por que sua família achava o Pachinko tão terrível? Seu pai, que era representante comercial, vendia apólices de seguro de vida caras para donas de casa isolada que não podiam pagar por elas. Mosasu criava espaços onde homens e mulheres adultos podiam jogar pinball por dinheiro. Ambos os homens tinham ganhado dinheiro à custa da sorte, do medo e da solidão. Todas as manhãs, Mosasu e seus homens mexiam nas máquinas para ajustar os resultados. Havia poucos vencedores e muitos perdedores, e ainda assim continuávamos jogando, porque tínhamos esperança de sermos os sortudos. Como era possível ter raiva de quem queria participar do jogo? Etsuko havia fracassado nesse aspecto importante. Ela não havia ensinado os filhos a ter esperança, a acreditar na possibilidade, talvez absurda, de ganhar. O Pachinko era um jogo tolo, mas a vida não era. Etsuko tirou o relógio novo do pulso e o colocou na mão de Mosasu. Não é que eu não queira um anel. Mosasu não olhou para ela, mas colocou o relógio no bolso. Está tarde, é quase 00:30, disse ele com amabilidade.
As crianças têm que ir para casa. Etsuko se levantou e foi distribuir as sacolas com lembranças da festa. Como não queria que a noite terminasse, Solomon disse que estava com fome, e os três voltaram para o restaurante. O local estava limpo novamente e parecia aberto para receber clientes. Um pouco de tudo, respondeu Solomon quando Etsuko perguntou o que ele queria comer. Ele parecia muito feliz, e ela gostava de vê-lo assim. Sempre podia contar com sua alegria. Talvez fosse isso que Solomon representava para ela e Mosasu. No fundo do salão, Mosasu se sentou a uma mesa para 4 e abriu a edição vespertina do jornal. Parecia um homem de meia-idade, esperando tranquilamente a chegada do trem. Etsuko foi para a cozinha, e Solomon a seguiu. Ela colocou 3 pratos brancos no balcão de preparação. Da geladeira tirou a bandeja de frango frito e a tigela de salada de batata, pratos que Ichiro havia preparado seguindo um livro de receitas americanos. Por que Hana não veio? Ela está doente? Não. Etsuko não gostava de mentir quando lhe fazia uma pergunta direta. Ela é bonita, sabia? Bonita demais, esse é o problema. Sua própria mãe tinha dito a mesma coisa a respeito dela uma vez, quando foi elogiada por um amigo da família. Você se divertiu hoje à noite? Perguntou ela. Sim, ainda não consigo acreditar. Hiromi-san falou comigo. O que ele disse? Ela colocou 2 pedaços grandes de frango nos pratos de Mosasu e Solomon e uma coxa pequena no dela. Ele é simpático? Muito simpático e muito legal. Ele disse que seus melhores amigos são coreanos. Ele me disse para ser bom com meus pais. Solomon não havia negado que ela fosse sua mãe, e embora isso fosse algo bom, só fez com que ela se sentisse mais ansiosa. Seu pai me disse hoje à noite que sua mãe tinha orgulho de você, desde o momento em que nasceu. Solomon não disse nada. Etsuko não achava que ele ainda precisasse de uma mãe. Já era crescido e estava melhor do que a maioria dos jovens que ela conhecia, cujas mães ainda estavam vivas. Ele era quase um homem. Venha até a pia, estenda a mão esquerda. Vai me dar um presente? Ela riu, colocou a mão esquerda dele sobre a pia e abriu a torneira. Ainda tem tinta. Eles podem me obrigar a ir embora? Podem realmente me deportar? Tudo correu bem hoje, respondeu ela, enquanto esfregava suavemente as pontas dos dedos e as unhas dele com uma escova de lavar louça. Não precisa se preocupar, Solomon-chan. Ele pareceu satisfeito com a resposta dela, então perguntou. Hana me disse que veio para Yokohama para se livrar de um probleminha. Ela está grávida? Nigel engravidou a namorada e ela teve que fazer um aborto. Seu amigo Nigel? Ela se lembrava do garoto de cabelos loiros que jogava Atari com ele nos fins de semana. Ele era apenas um ano mais velho do que Solomon. Sim, ele assentiu. Hana parece uma garota muito legal. Meus filhos me odeiam. Solomon terminou de tirar a tinta debaixo das unhas. Seus filhos a odeiam porque você foi embora. O rosto dele ficou sério. Eles não podem evitar, sentem sua falta. Etsuko mordeu o interior do lábio inferior. Podia sentir os pequenos músculos dentro da boca e se conteve antes de tirar o sangue. Temia olhar nos olhos dele e, embora tivesse tentado se conter, começou a chorar. O que foi? Por que está chorando? Perguntou ele. Me desculpe. Os olhos de Solomon se encheram de lágrimas. Ela inspirou para acalmar a respiração. Quando Hana nasceu, as enfermeiras imprimiram a sola de seus pezinhos em um cartão. Elas lavaram a tinta, mas não muito bem. Então, quando voltei para casa, tive que tirar o que restou. Acho que ela não viu nada, porque tinha acabado de nascer, mas senti que olhava para mim como se eu a estivesse machucando, e ela simplesmente não parava de chorar. Etsuko-chan, Hana vai ficar bem. A namorada de Nigel está bem. Talvez se casem depois da faculdade, foi o que ele disse. Não é isso. É só que eu sinto muito que você tenha pensado que eu não queria ser sua mãe. Ela apertou a barriga e tentou acalmar a respiração. Eu já magoei muitas pessoas, e você é um menino tão bom, Solomon. Eu gostaria de poder me orgulhar de você. Seus cabelos escuros e lisos estavam grudados nas laterais do rosto, mas ele não os afastou. Seus olhos estavam arregalados de preocupação. Hoje é meu aniversário.
Não é engraçado como ninguém se lembra do momento em que nasceu, nem de quem estava lá? Só sabemos o que nos contam, mas você está aqui agora. É como uma mãe para mim. Etsuko cobriu a boca com a palma da mão e deixou que as palavras dele a inundassem. Em algum lugar depois do arrependimento tinha de haver um novo dia, e mesmo depois de uma condenação podia haver algo de bom no julgamento. Por fim, Etsuko fechou a torneira e colocou a esponja amarela na pia. Da torneira curva de metal caíram as últimas gotas e a cozinha ficou em silêncio. Etsuko estendeu os braços para abraçar o garoto em seu aniversário. Capítulo 12. Osaka, 1979. Quando soube que a mãe estava com câncer de estômago, Sung-ja deixou o filho e o neto em Yokohama e voltou para Osaka. Durante o outono e o inverno, dormiu aos pés da cama da mãe para aliviar sua cunhada exausta, Kyung-hee, que vinha cuidando fielmente de Yang-jin, depois de que seu próprio marido, Yosebe, enfim morrera. Yang-jin vivia em seu colchão de algodão grosso, mais ou menos imóvel na sala de estar, que havia se tornado seu quarto. O maior cômodo da casa cheirava a eucalipto e tangerina. O chão havia sido revestido recentemente com tatames novos e uma fileira dupla de plantas em vasos de cerâmica florescia junto às duas janelas. Em uma cesta grande ao lado da cama, as tangerinas Kyushu, um presente caro de paroquianos da igreja coreana em Osaka, exalavam um perfume maravilhoso. A nova televisão em cores da Sony estava ligada no volume baixo, enquanto as três mulheres esperavam para assistir ao programa favorito de Yang-jin, Outras Terras. Sung-ja sentara-se no chão ao lado da mãe, que estava recostada, o melhor que podia, e Kyung-hee estava em seu lugar habitual, do outro lado da cama, perto da cabeceira de Yang-jin. Tanto Sung-ja quanto Kyung-hee tricotavam partes de um suéter de lã azul marinho para Solomon. Curiosamente, conforme os membros e as articulações de Yang-jin foram cedendo, um após o outro, e seus músculos ficaram moles como gelatina, sua mente foi ficando mais clara e mais livre. Ela podia se imaginar deixando o corpo e correndo, rápida como um cervo. No entanto, a realidade mal conseguia se mover e dificilmente conseguia comer algo que se parecesse com comida. Mas o dividendo inesperado da doença era que pela primeira vez na vida, talvez desde o momento em que aprendera a andar e realizar tarefas, Yang-jin não se sentia compelida a trabalhar. Não podia mais cozinhar, lavar a louça, varrer o chão, costurar, limpar os banheiros, cuidar das crianças, lavar roupa, preparar comida para vender ou fazer qualquer outra coisa que fosse necessária. Seu trabalho era descansar antes de morrer. A única coisa que tinha a fazer era absolutamente nada. Na melhor das hipóteses, ainda lhe restavam alguns dias de vida. Yang-jin não sabia ao certo o que aconteceria depois que aquilo terminasse, mas acreditava que iria para junto de todos aqueles que haviam morrido antes ou para junto de Jesucristo em seu reino. Ela queria voltar a ver o marido, Rune. Uma vez tinha ouvido um sermão na igreja que dizia que o céu, os coxos podiam andar e os cegos podiam ver. Seu marido se opunha à ideia de Deus, mas ela esperava que se houvesse um Deus, ele compreenderia que Rune era um bom homem, que já havia suportado o suficiente com as restrições de seu corpo e merecia ficar bem. Sempre que Yang-jin tentava falar sobre sua morte, Kyung-hee e Sung-ja mudavam de assunto. Então, enviaram dinheiro para Solomon? Perguntou Yang-jin. Eu queria que vocês enviassem cédulas novas do banco. Sim, eu enviei o dinheiro ontem, respondeu Sung-ja enquanto ajeitava o travesseiro da mãe para que ela pudesse ver melhor a tela da TV. Quando ele vai receber? Não tive notícias dele. Ele vai receber o cartão hoje à noite ou amanhã. Solomon não havia telefonado para falar com a bisavó naquela semana, mas isso era compreensível. Ele tinha acabado de dar uma grande festa de aniversário, e era Sung-ja quem o lembrava de escrever uma carta ou telefonar para as pessoas para agradecer ou apenas saber como estavam. Provavelmente está ocupado com a escola. Mais tarde ligo para ele. Então, o cantor era realmente um artista famoso? Perguntou Yang-jin.
Mosasu havia mobiliado a casa e pagava todos os custos de manutenção desde que as mulheres tinham fechado a confeitaria. Yang Jin ainda tinha dificuldade para compreender que seu neto Mosasu tinha tanto dinheiro que podia contratar uma estrela pop para a festa de aniversário do filho. Isso deve ser muito caro. Ele é mesmo uma celebridade? Bem, foi o que Etsuko disse. Sunja também queria saber como Solomon estava. Ele tinha tirado o cartão de estrangeiro pela primeira vez. Isso a preocupava. O programa começou e Kyung-hee se levantou rapidamente para ajustar a antena. A imagem melhorou. A conhecida música popular japonesa invadiu a sala. Para onde será que Iguchi-san vai hoje? Yang Jin sorriu de orelha a orelha. Em outras terras, a apresentadora Iguchi-san, uma mulher vivaz e de idade indeterminada, com os cabelos tingidos de preto, viajava por todo o mundo entrevistando japoneses que haviam emigrado para outros países. A apresentadora não era uma mulher comum de sua geração. Solteira e sem filhos, era uma jornalista experiente que já tinha viajado o mundo inteiro e era capaz de fazer qualquer pergunta íntima. Diziam que tinha sangue coreano, e só esse boato já era o suficiente para que Yang Jin e Kyung-hee se identificassem com a coragem e o desejo de viajar de Iguchi-san. Elas eram fiéis admiradoras da mulher. Quando ainda dirigiam sua pequena confeitaria, as mulheres corriam para casa assim que fechavam para não perder nenhum minuto do programa. Sunja nunca havia se interessado pela atração, mas agora a assistia por causa da mãe. Travesseiros! Exclamou Yang Jin e Sunja os ajeitou. Kyung-hee bateu palmas enquanto os créditos da abertura rolavam. Apesar de todas as restrições, sempre esperava que Iguchi-san conseguisse ir à Coreia do Norte. Ko Han-soo tinha dito a seu marido que seus pais e sogros estavam mortos, mas ela ainda ansiava por ter notícias de casa. Além disso, queria saber se Kim Sang-gu estava a salvo. Não importava quantas histórias tristes ouvisse de outras pessoas, cujos parentes haviam voltado. Ela não conseguia aceitar que o jovem bonito de óculos grossos tivesse morrido. Quando a música de abertura terminou, uma voz masculina anunciou que naquele dia, Iguchi-san estava em Medellín, para conhecer uma impressionante família rural, que agora possuía a maior fazenda de criação de galinhas da Colômbia. Iguchi-san, vestindo uma capa de chuva de cor clara e seu famoso bote verde, ficou admirada com a decisão da família Wakamura de emigrar para a América Latina no fim do século XIX, e os louvou por terem criado tão bem os filhos para que fossem bons japoneses. Mina Nihongo Hanates Mazu. A voz de Higuchi-san estava cheia de assombro e admiração. A câmera deu um zoom na senhora Wakamura, a matriarca, uma mulher minúscula e enrugada, que aparentava ser muito mais velha do que sua idade real de 67 anos. Seus grandes olhos rasgados, enterrados sob camadas de pele dobrada e encarquilhada, pareciam sábios e amáveis. Como os irmãos, ela havia nascido em Medellín. As coisas foram muito difíceis para os meus pais, é claro. Eles não falavam espanhol e não sabiam nada sobre galinhas. Meu pai morreu de ataque cardíaco quando eu tinha 6 anos, e então minha mãe nos criou sozinha. Meu irmão mais velho ficou aqui com nossa mãe, e nossos outros 2 irmãos foram estudar em Montreal. Depois voltaram. Minhas irmãs e eu sempre trabalhamos na fazenda. Deve ter sido uma tarefa muito, muito difícil, exclamou Iguchi-san sem fôlego. O destino de uma mulher é sofrer, disse a senhora Wakamura. Su. A câmera fez uma tomada panorâmica para mostrar o interior da granja cavernosa, um mar em movimento composto pelas penas brancas de dezenas de milhares de galinhas, com algumas cristas vermelhas brilhantes, riscando a massa pálida e esvoaçante. A pedido de Iguchi-san, a senhora Wakamura listou as tarefas que tinha de executar desde que ficou alta e o suficiente para alimentar as galinhas sem ser bicada. Como tudo isso deve ter sido difícil, repetiu Iguchi-san, tentando não fazer uma careta diante dos odores nauseabundos. A senhora Wakamura deu de ombros. Seu estoicismo era inegável enquanto mostrava todo o trabalho envolvido em uma fazenda de criação de galinhas,
incluindo o levantamento de maquinário pesado enquanto andava pelos campos enlameados. No fim do programa de 30 minutos, Iguchi-san pediu à senhora Wakamura que dissesse algo em japonês aos telespectadores. A mulher olhou timidamente para a câmera, em seguida desviou o olhar como se estivesse pensando. Eu nunca fui ao Japão, disse ela, franzindo o senho. Mas espero que onde quer que esteja e o que quer que faça na vida, eu possa ser uma boa japonesa. Espero nunca causar vergonha ao meu povo. Iguchi-san ficou com os olhos cheios de lágrimas e se despediu. Enquanto os créditos finais rolavam, o locutor disse que Iguchi-san estava agora se dirigindo ao aeroporto, rumo ao próximo destino de outras terras. Até os compatriotas se encontrarem novamente, disse o locutor animado. Sunja se levantou e desligou a televisão. Ela queria ir para a cozinha ferver um pouco de água para o chá. Go-san, disse Yang Jin em voz alta. O destino de uma mulher é sofrer. Sim, Go-san, concordou Kyung-hee, repetindo a palavra para sofrer. Durante toda a vida, Sunja tinha ouvido aquilo de outras mulheres, que elas deveriam sofrer. Sofrer quando meninas, sofrer como esposas, sofrer como mães, morrer sofrendo. Go-san, essas palavras a deixavam nauseada. O que mais havia além disso? Ela tinha sofrido para dar uma vida melhor a Noah, e ainda assim não fora o suficiente. Deveria ter ensinado o filho a sofrer as humilhações que ela havia bebido como água? No fim, ele tinha se negado a sofrer por causa das condições de seu nascimento. As mães falhavam ao não dizer aos filhos que o sofrimento viria. Você está triste por causa de Noah, disse Yang Jin. Eu sei, só pensa nele. Primeiro foi Kohansu, e agora é Noah. Você está sofrendo porque se apaixonou por aquele homem horrível. Uma mulher não pode cometer um erro assim. O que eu deveria ter feito? Retrucou Sunja, e na mesma hora se arrependeu. Yang Jin deu de ombros, quase em uma imitação cômica da criadora de galinhas. Você envergonhou seu filho ao dar a ele aquele homem como pai. Causou seu próprio sofrimento. Noah, aquele pobre garoto, veio de uma semente ruim. Teve sorte por Isaac ter se casado com você. Que bênção foi aquele homem. Mosasu veio de um sangue melhor, por isso teve tanta sorte no trabalho. Sunja cobriu a boca com as mãos. Dizia-se com frequência que as mulheres idosas falavam demais e diziam bobagens, mas parecia que a mãe tinha guardado aqueles pensamentos especialmente para elas. Era como uma espécie de herança mesquinha que ela havia planejado lhe deixar. Sunja não podia discutir com a mãe. De que adiantaria? Yang Jin franziu os lábios, em seguida inspirou profundamente pelo nariz. Aquele homem era mau. O má. Ele a trouxe para cá. Se não a tivesse trazido... É verdade que ele me trouxe para cá, mas ainda assim era um homem horrível. Você não pode mudar isso. Aquele pobre garoto não tinha a menor chance. Cortou Yang Jin. Se Noah não tinha a menor chance, então por que eu sofri? Por que eu deveria ter tentado? Se sou tão tola, se cometi erros imperdoáveis, será que parte da culpa não é sua? Questionou Sunja. Eu não vou culpá-la. Kyung-hee olhou para Yang Jin suplicante, mas a velha parecia alheia às suas súplicas silenciosas. Yang Jin, disse Kyung-hee gentilmente. Quer que eu pegue alguma coisa para você beber? Não. Ela se virou para Sunja, apontando para Kyung-hee. Ela tem sido melhor para mim do que minha própria família. Ela se importa mais comigo do que você. Você só se importa com Noah e Mosasu. Só voltou quando soube que eu ia morrer. Mas não se preocupa comigo. Não se importa com mais ninguém além dos seus filhos, gritou. Kyung-hee tocou o braço de Yang Jin com delicadeza. Isso não é verdade. Sunja teve que cuidar de Solomon, você sabe disso. Você mesma disse isso muitas vezes. E Mosasu precisou da ajuda da mãe depois da morte de Yumi, disse ela calmamente. Sunja sofreu muito, especialmente depois que Noah... Kyung-hee mal conseguia pronunciar o nome dele. E você teve tudo o que precisava aqui, certo? Yang Jin tentou soar o mais apaziguadora possível. Sim, você sempre fez o melhor por mim. Eu gostaria que Kim Chang-gu tivesse ficado no Japão. Então ele teria se casado com você depois da morte do seu marido. Eu me preocupo com quem vai cuidar de você depois que eu morrer.
Sunja, você deve cuidar de Kyung-hee. Ela não pode ficar aqui sozinha. Aigu, se Kim Sang-gu não tivesse corrido para o norte, onde provavelmente morreu. Aigu, o pobre homem provavelmente morreu por nada. Kyung-hee se contorceu. Uma, seu remédio está fazendo você dizer coisas sem sentido, disse Sunja. Kim Sang-gu só foi para a Coreia porque não podia se casar com a nossa Kyung-hee e não aguentou mais sofrer enquanto esperava, disse Yang-jin depois de parar de chorar. Era como assistir a uma criança cujas lágrimas podiam parar conforme sua vontade. Ele era muito melhor do que Yoseb. Depois do acidente, Yoseb virou um bêbado, mas Kim Sang-gu era um homem de verdade. Ele teria feito nossa maravilhosa Kyung-hee feliz, mas agora está morto. Pobre Kim Sang-gu. Pobre Kyung-hee. Ao ver a expressão chocada de Kyung-hee, Sunja disse com firmeza. Uma, você deveria dormir. Nós vamos deixá-la descansar. Deve estar cansada. Vamos lá, vamos para a sala dos fundos terminar o tricô, disse Sunja enquanto ajudava Kyung-hee a se levantar. Ao chegar à porta, ela apagou a luz. Eu não estou cansada. Você vai embora de novo, não vai? Quando as coisas ficam difíceis, é mais fácil ir embora. Tudo bem. Vou morrer agora, assim não terá que ficar aqui e poderá voltar correndo para o seu precioso Mosasu. Eu não fui um fardo para você nem um único dia da minha vida. Até não poder mais me mover. Todos os minutos que passei aqui, trabalhei para me sustentar. Nunca gastei um iene acima do que precisava para comer e para pôr um teto sobre nossas cabeças. Sempre cumpri a minha parte, você sabe. Eu a criei depois que seu bondoso pai morreu. Ao mencionar o marido, Yang-jin voltou a chorar e Kyung-hee correu para ela, pois não conseguia vê-la tão infeliz. Sunja observou Kyung-hee abraçar delicadamente a mãe até que ela se acalmasse. Ela não a reconhecia. Teria sido fácil dizer que a doença a havia mudado. Mas não era tão simples, era? A doença e a morte haviam revelado seus pensamentos mais verdadeiros, aqueles dos quais ela havia protegido a filha. Sunja tinha cometido um erro, mas não acreditava que o filho tivesse vindo de uma semente ruim. Os japoneses diziam que os coreanos tinham muita raiva e paixão no sangue. Sementes, sangue. Como lutar contra ideias tão absurdas? Noah era um rapaz sensível que acreditava que se seguisse todas as regras e fosse o melhor, de alguma forma o mundo deixaria de ser hostil. A morte dele talvez tivesse sido culpa dela, por ter permitido que o filho acreditasse em ideias tão cruéis. Sunja se ajoelhou junto à cama da mãe. Sinto muito, Ma. Eu sinto muito. Sinto muito por ter me afastado. Me perdoe por tudo. A velha olhou para a única filha, de repente odiando a si mesma. Queria dizer a ela que também sentia muito, mas a força havia abandonado seu corpo, forçando-a a fechar os olhos.